alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Dando continuidade às correções, hoje então a correção é de filosofia, né, sobre a ética de Nicômacos, onde nós vamos estar trabalhando aí sobre as virtudes, né, que a gente viu em sala de aula, as virtudes morais, né, as virtudes intelectuais, né, baseada na ética de Nicômacos, como isso é importante para cada pessoa, né, e perceber que tudo precisa de ter um meio termo, né, nada pode ser abusivo, nada pode faltar, né, e diante disso a gente vai tentar, né, aprender um pouco mais sobre essa ideia, né, principalmente para que vocês entendam, né, qual a necessidade dessas virtudes na sociedade da qual nós vivemos, tá bom? Espero que vocês entendam e vamos lá. Continuando então, né, para Aristóteles, a virtude ela é chamada então de a justa medida. Né? A medianidade opõe-se a dois vícios, o excesso e a falta, que eu falei agora. Os vícios, para Aristóteles, não são virtudes, ou seja, né, aquilo que se contrapõe, né, à ideia de virtude não é considerado então virtude, que no caso são os vícios, pois a natureza moral jamais é natural, e sim o resultado de uma maneira de ser adquirida, ou seja, as nossas experiências, né, para mais ou para menos. Então, as nossas experiências, elas que vão ditar a regra sobre as virtudes morais e as virtudes, né, intelectuais que nós temos, ou para mais ou para menos, né? Só que a gente tem que entender, né, que Aristóteles propõe que tudo isso deve ser baseado no equilíbrio, né, para que não haja os excessos e também a falta, né? Aristóteles ele diferencia esses dois tipos, né, de virtudes em virtudes morais, né, que são baseadas nos hábitos e nos costumes, ou seja, né, no nosso comportamento dia a dia, e as virtudes intelectuais, que são próprias da alma racional, ou seja, quando a gente busca o conhecimento racional, mais integração com essas virtudes intelectuais nós teremos. A virtude intelectual consiste na capacidade de aprender com o diálogo e a reflexão em busca do verdadeiro conhecimento. O que é isso? É o aprendizado. Quanto mais eu aprendo, né, mais consiste, né, da capacidade de aprendizagem, né, em relação a essas virtudes intelectuais. E isso também é facilitada pela questão do diálogo e reflexão sobre as coisas que nos cercam. E a virtude moral, que são adquiridas em resultado do hábito, ou seja, no nosso dia a dia. Elas não surgem, né, em nós por natureza, mas a gente vai adquirindo ao longo, né, do exercício, né, do hábito, né, como a arte de tocar, o instrumento, surgem os bons e os maus músicos. É dessa forma, então, que a gente consiste, né, no entendimento da virtude moral. Ou seja, a gente vai aprendendo ao longo. Se você se dedica, com certeza, né, você terá muito mais êxito. Se não, será né, uma virtude não tão apta, né, como falou o Aristóteles sobre, né, o meio termo. Os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira, tangendo seus instrumentos. Da mesma forma tomamos nos justos praticando atos justos. Para Aristóteles, a gente só consegue ter essas virtudes, tanto intelectuais quanto morais, né, quando a gente entende, né, a justeza, ou seja, ser justos. Né? Isso é muito importante dentro do contexto, né, para Aristóteles. Então, aí na questão 1, né, eu peço para vocês definirem, né, o que são essas virtudes na ideia de Aristóteles, né? De uma forma abrangente, eu escrevi que Aristóteles define a virtude como aquilo que completa de forma excelente a natureza de um ser, porque, como ele disse, né, a gente não vem com essas virtudes naturalmente, a gente vai aprendendo ao longo do exercício, né, do hábito, né? E ela se completa excelentemente, né, com essa natureza. Enquanto para um pássaro a virtude pode ser o voar depressa, para o homem, a virtude será agir conforme a razão. Então, é tudo baseado e calcado na razão. Mesmo, né, as virtudes morais, que a gente pensa que é só tá relacionado moral com a ideia de intelectualidade, né, é só baseado nas intelectuais. Porém, não. Né, todas as duas necessitam, né, dessa ideia de razão. Existe uma ligação íntima entre a virtude e a aventura. Apesar da virtude não ser uma condição suficiente para uma vida boa,
pois essa depende também de uma vida feliz. Existe uma relação de dependência, enquanto os estoicos defendem que a aventura resulta da virtude, Epicuro afirma que a virtude é uma condição para a aventura. Pelo contrário, Kant defende que a virtude não é aquilo que nos torna mais felizes, mas aquilo que nos torna dignos de ser felizes. Então, olha a importância aí dessas virtudes morais, né, e dessas virtudes intelectuais para os filósofos, né, que fazem com que nós, né, seres humanos, sejam mais completos, né, que a gente seja mais ético, né, muito mais justo, né, e faça as coisas com equilíbrio. Continuando, então, há duas espécies de virtudes, as intelectuais e as morais. Descreva com detalhes e mostrando a diferença entre as duas. Né? Nas virtudes intelectuais, né, ela é basicamente voltada, né, para o ensino, ou seja, para o aprendizado, que a gente aprende não só na escola, mas na leitura, né, nas informações. Quanto mais eu procuro informações, mais virtudes intelectuais eu vou ter. E por isso precisam de experiência e tempo, né, que não se adquire de um dia para o outro. Já as virtudes morais, também chamadas de excelência moral, são adquiridas em resultado do hábito, ou seja, né, do nosso comportamento, do nosso costume do dia a dia, da prática. Elas não surgem em nós por natureza, mas adquirimos pelo exercício. Tomamos justo praticando ato justo. O que é isso, né? A gente só aprende a ser justo quando a gente, né, pratica essa justiça. Né? Não tem aquele negócio de falar que eu sou justo se eu não entendo muito bem o que é justiça. Dessa ideia, então, né, fixa principalmente, né, a concepção, né, entre virtude moral e virtude intelectual de Aristóteles. Por que a virtude? Porque as virtudes estão em nosso poder de escolha e a escolha envolve um princípio racional. Explico com suas palavras. O Aristóteles fala muito bem isso no texto, né, onde ele descreve, né, que para ser uma pessoa virtuosa a gente tem que escolher, né? Ou senão nós seremos seres altamente viciosos, né? Que no caso o vício para Aristóteles não é uma virtude. A virtude ela está em nosso poder de escolha, ou seja, você tem que escolher. E essa escolha envolve um princípio racional, ou seja, o certo ou o errado. Ela é aquilo que colocamos diante das outras coisas. O objeto da escolha é algo que está em nosso alcance, e este é desejado após a deliberação, as ações, que devem concordar com a escolha e serem voluntárias. O que é voluntário? A gente tem que escolher, né, e ser voluntário dessa ação. Podemos escolher entre a virtude e o vício, porque se depende de nós o agir, também depende de nós o não agir. Depende de nós praticarmos atos nobres ou vis. Vis, no caso, são vícios. Ou então, depende de nós sermos virtuosos ou viciosos. Essa é a visão, principalmente de Aristóteles, em relação, né, a essa virtude que é muito, né, importante, né, porque ela vem do princípio racional. Então, a gente tem o poder de escolha, e a gente tem que estar bem atento a isso. 4. Em nossa natureza, o excesso e a falta de virtude são destrutivos. Ou seja, destrói nossos comportamentos, destrói o princípio moral do ser humano. Explico por que essa ideia de Aristóteles. Também nas virtudes, o excesso ou a falta são destrutivos, porque a virtude é mais exata que qualquer arte, pois possui como atributo um meio termo, mas é em relação à virtude moral que ela é que diz respeito às paixões, às ações nas quais existe excesso, carência e meio termo. Então a gente tem que se preocupar muito com essas virtudes, principalmente, né, nas virtudes morais, porque nas virtudes morais que nos despertam as paixões, as nossas atitudes, né, e se a gente não se preocupar, né, em ter o equilíbrio disso aí, ou vai faltar ou vai, né, ficar em excesso. Dessa forma, destrói nossos pensamentos e nosso comportamento. E por isso, então, é a necessidade de existir, né, um princípio do meio termo que Aristóteles tanto fala. Espero que vocês tenham entendido, tá, galera? E até mais.